E aí, bem-vindos a mais um Sessão Pipoca. Hoje falando sobre o live action de um dos filmes mais queridos da DreamWorks, Como Treinar Seu Dragão. O filme foi dirigido por Jim DeBlois, o mesmo diretor da animação original de 2010, e isso é um detalhe que faz toda a diferença, porque não estamos falando de alguém que só pegou o projeto, mas de alguém que entende profundamente essa história e esses personagens. Além disso, o filme conta com o retorno do nosso querido Gerard Butler, o eterno Leônidas, This is Sparta! agora interpretando o Estoico, depois de ter dublado o personagem no idioma original em inglês. E para fechar esse pacote de nostalgia, John Powell retorna como compositor, trazendo de volta temas que já são praticamente parte da identidade emocional da franquia. É uma produção gigantesca, estimada em cerca de 150 milhões de dólares, com cenários práticos, muito CGI e um cuidado enorme em manter a estética nórdica da Vila de Berk. E hoje eu vou falar o que achei do filme, fazer comparações com a animação original e no final dar meu veredito se vale ou não a pena assistir esse filme. E eu sou Flávio Silva e a gente se vê depois da vinheta. Antes de entrar no filme em si, eu preciso confessar uma coisa. Eu estava com medo. Live action de animação sempre acende um alerta, principalmente quando a obra original é tão amada. Qualquer erro aqui poderia gerar uma rejeição enorme dos fãs, mas logo nos primeiros minutos já dá pra sentir que existe respeito. O filme não começa querendo modernizar demais ou mudar o tom. Ele começa exatamente onde deveria, apresentando Berk, os vikings e esse conflito eterno com os dragões. O live action é sim uma cópia da animação. E aqui eu falo isso de forma totalmente positiva. Muitas cenas são recriadas quase quadro a quadro, mas com uma nova linguagem visual, né? É como se você estivesse vendo aquela história que já ama, só que agora mais próxima da realidade, mais palpável. E mesmo sendo extremamente fiel, o filme consegue trazer emoção, tensão e impacto. A DreamWorks aqui mostra que nem todo remake precisa reinventar a roda. Às vezes só precisa entender o que fez o original funcionar. E a direção do Jim DeBlois é muito segura. Ela não tenta parecer mais do que a história. O ritmo do filme é bem equilibrado. O começo constrói bem o conflito, o meio desenvolve a relação entre o Soluço e o Banguela, né? E o terceiro ato ele entrega emoção, ação e o catarse. E diferente de muitos live actions que parecem apressados ou estendidos demais, aqui tudo tem tempo para respirar. O Mason Thames ele entrega um soluço extremamente humano, talvez até mais frágil do que o da animação. Você sente o peso crescer à sombra de um pai lendário, de não se encaixar, de ser constantemente subestimado. Isso fica ainda mais evidente no live action, porque estamos vendo um ator de verdade, com expressões, olhares, e isso ajuda muito na imersão emocional. Já o estoico do Gerard Butler é mais imponente, mais intimidador, mas também mais vulnerável, né? Aqui fica muito claro que o medo dele não é só dos dragões, mas de perder o filho, mas que ele não sabe demonstrar isso. Essa camada emocional fica ainda mais forte no live action, principalmente nas cenas de confronto verbal entre pai e filho. O Banguela era talvez o maior desafio técnico do filme, e eles acertaram em cheio. Ele continua expressivo, carismático e fofo, né? Quando precisam ser, mas também imponente, ameaçador quando a cena pede. O design respeita a animação, mas adiciona textura, peso e realismo, né? A relação entre Soluço e Banguela é construída com muito cuidado, usando silêncios e gestos, e também a trilha sonora. Os temas clássicos eles retornam, mas com novos arranjos muito mais grandiosos e cinematográficos. A cena de voo, por exemplo, continua sendo um dos momentos mais mágicos do filme e emocionantes. Agora, ainda mais impacto por causa da escala do live action. Se essa trilha não tivesse retornado, o filme perderia muito da sua alma. As cenas entre Estoico e Soluço continuam sendo o coração do filme. Primeiro vem a raiva, a frustração e a teimosia do Estoico, que se recusa a acreditar no próprio filho e quase paga um preço irreversível por isso. Depois o pedido de perdão, quando ele liberta o Banguela debaixo d'água e finalmente confia no Soluço. É impossível não se emocionar. Eu mesmo, que fazia muito tempo que não assistia animação, quando eu vi aquela cena, me tocou bastante, porque eu não lembrava, mesmo sabendo exatamente como vai acontecer,
a cena ainda funciona. Isso é mérito da direção e das atuações. A animação original continua sendo uma obra-prima, mas o live action traz uma leitura um pouco mais madura, menos cartunesca e muito mais dramática. Algumas cenas ganham mais peso emocional aqui, já outras funcionam melhor na animação pela leveza. E no fim, os dois coexistem muito bem. E o público abraçou o filme muito. A aprovação altíssima mostra que os fãs queriam exatamente isso: respeito. A crítica ficou mais dividida, muito por conta da fidelidade extrema, mas o sucesso foi tão grande que a continuação já está confirmada, adaptando o segundo filme da trilogia. Ou seja, esse live action não é um experimento, é o início de uma nova fase da franquia. Agora falando sobre os pontos negativos, que pra falar a verdade não tem assim realmente, na verdade, é só que é mais do mesmo. Eu prefiro um filme fiel, bem feito, do que um reinventado assim, sem alma. Agora, vale a pena? Ah, com certeza vale, e vale muito. É um filme nostálgico, emocionante, tecnicamente impressionante e respeitoso com a obra original. A minha nota final é 10 se a gente dizer como um filme de título único, mas como ele é basicamente uma cópia, eu vou dizer um 9 de 10. E é isso por hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aí. Você prefere que os live actions sejam mais fiéis ou que eles sejam umas releituras mais ousadas? A gente se vê na próxima sessão. Obrigado, tchau, tchau!